Boas iniciativas são aquelas que atacam as causas e não as consequências do problema. Para resolver o problema da poluição por plástico, precisamos atuar nas fontes, não na reciclagem, ou seja, na produção e não nos resíduos finais. Não há mitigação possível. A única forma é a prevenção. Para solucionar a poluição por plásticos, é uma visão sistêmica. Então, a gente precisa de políticas públicas que olhem para o problema de poluição por plástico também de forma sistêmica. Muitas vezes a gente nós já temos esse problema do plástico, recentemente ele entrou na agenda. A gente tem se preocupado com ele, a gente tem visto regulações surgindo aqui e ali. A grande questão é que muitas vezes a gente ainda busca soluções fragmentadas para um problema sistêmico e complexo. O exemplo é a proibição de sacolinhas. Outro exemplo é a proibição do uso de canudinhos. São itens isolados, com usos isolados de um problema de uma cadeia de enorme complexidade. Na verdade, eu preciso buscar políticas públicas que olhem para toda a complexidade desse problema e também busque atingir a principal causa. E ela é especialmente a forma como a gente está usando esse material, de forma única, numa escala estratosférica, que não conseguimos dar conta dela apenas com saídas simples e parciais. Quando a gente trabalha ações de educação ambiental, não só do ponto de vista do entendimento do que está acontecendo, mas do ponto de vista de entender os gatilhos que precisam ser buscados para que a gente reverta esse quadro de forma muito crítica, sistêmica, estabelecendo o nexo entre as causas e os efeitos. Então, a educação ambiental ela é muito importante, ela vai ajudar a sociedade, inclusive, a fazer pressões para mudanças mais estruturais que precisam ser feitas. Mudanças na produção, mudanças no consumo, mudanças na tributação, mudanças em relação à gestão dos resíduos. Uma parte das políticas públicas precisam passar por melhoria de informação para a cadeia produtiva, para a cadeia de consumo e também para a própria gestão pública. Então, há uma importância de que a gente possa rotular, certificar, entender melhor a cadeia. Então, um conjunto de políticas públicas passa também por dar informação. Então, a rotulagem ela pode ser um pedaço de uma cadeia de atividades e soluções necessárias. O que eu costumo dizer é que eu preciso integrar um conjunto sistêmico de soluções. Então, a informação, a infraestrutura e também o comportamento dos atores todos, a governança desses atores. Esse é um grande dilema que a gente está vivendo agora, inclusive a Convenção da Basileia é a pauta e a agenda de pensar essa governança global do plástico. O plástico tem sido entendido como um material tóxico, dado o seu potencial de poluição. Então, a Convenção da Basileia tem se debruçado sobre esse assunto da poluição por plástico e a sua governança. Precisamos chegar num acordo em onde usar, como usar este material, porque mesmo os países que têm eficiência máxima na coleta de resíduos, elas não têm solução total para esse material. Quando a gente vai olhar para onde vai o resíduo plástico coletado na Europa, por muitos anos ele foi para os países asiáticos, principalmente para a China. Então, quando a China fecha suas portas para recepção de plástico
para importação dos plásticos, isso acabou oferecendo um problema rebote para todos os países, porque os países resolveram muito bem a limpeza das suas casas, das suas cidades, mas não construíram uma cadeia de reciclagem do plástico, por todas as limitações que o plástico representa. Tem limitação do material, ele é pouco reciclável, tem baixa reciclabilidade e poucos ciclos, e é muito custoso. Muitas vezes é muito mais barato eu enterrar ou descartar no outro país, porque não há o que fazer com aquele material. E além do mais, o material virgem é mais barato do que todo esse circuito logístico que eu tenho que estruturar. Então, a gente necessitava de uma legislação em São Paulo. As minhas duas primeiras leis, a dos canudos e a dos plásticos de uso único, onde compõem copos, talheres, pratos, mexedores de bebida e hastes de balão, esses dois projetos nós formulamos aqui internamente no gabinete com a minha assessoria, comigo. Foi uma ideia minha, mas eu necessitei da área técnica, área jurídica, para ver até onde a gente podia ir. Tive, sim, pressão, porque a indústria do plástico é uma indústria grande, pesada. A gente sabe da necessidade e a qualidade do plástico. O plástico é uma invenção que ela tem, talvez, um pouco menos ou um pouco mais de 100 anos. Né? E se você for imaginar que o primeiro plástico que foi produzido no mundo, ele deve estar em algum lugar. Ele está embaixo da terra, ou ele está no mar, ele está em algum lugar, ele não se dissolve, ele não desaparece. Em São Paulo já tem muitas lojas, se a gente dá um Google, a gente vê que tem várias lojas vendendo a granel. No caminho do Pólis, quando eu ia ao escritório, eu passava ali na Major Sertório, tem um ponto de venda que não tem embalagens. Então, assim, na região central, não é nada assim, Perdiz, Vila Madalena, é na região central, para qualquer um que mora ali, que é muito mais plural e democrático o centro, né? Eu também me lembro de ir à mercearia e comprar granel, né? E então, combina muito são várias indústrias que combinaram de nos atacar. A indústria dos alimentos tem muito a ver com isso, não só a conveniência, mas é também um forte investimento em alimentos industrializados. A gente encontrou cerca de 108 projetos de lei que abordam o plástico, né, de alguma maneira, que buscam restringir ou banir, né, esses itens. A gente acredita que isso significa que a pauta, né, do plástico está muito presente na sociedade. Existem pressões e demandas da sociedade, por isso o poder público está atuando e se mobilizando para responder a essas demandas. No entanto, né, quando a gente foi analisar esses projetos de lei a partir dos instrumentos de políticas públicas que eles aplicam, né, ou seja, como o governo está fazendo com que as pessoas cumpram essas leis, a gente nota que não há inovação nenhuma, a abordagem é sempre as soluções de fim de tubo, que visam a reciclagem ou o banimento, e não a não geração e o reuso desses materiais. Bem, a União Europeia é, como os seus Estados-membros, parte da tal Convenção de Basileia. A própria União também é, e realmente o que acontece ao longo de todo o trabalho anual que os peritos nestas áreas vão desenvolvendo, o que acontece é que vão sempre coordenando as suas práticas nestas matérias, porque a União Europeia procura seguir um pesado dentro dos seus Estados-membros. E, exatamente para harmonizar a legislação dentro dos Estados-membros, há uma figura legislativa que é a diretiva. A União Europeia, as instituições da União Europeia aprovam as diretivas e depois têm que ser transpostas para a legislação dos próprios Estados. Em 2019 foi aprovada uma diretiva relativa à própria redução
do impacto de determinados produtos do plástico no ambiente, e este instrumento jurídico tem como objetivos prevenir e reduzir o impacto que estes produtos têm no ambiente, mais particularmente no meio aquático, na saúde humana, promover a transição para uma economia circular, com modelos de negócio, produtos e materiais inovadores e sustentáveis, com o objetivo, obviamente, de contribuir igualmente para o funcionamento eficiente do tal mercado interno dentro da União Europeia. Neste sentido, os Estados-membros da União têm que transpor a diretiva, aqui até julho de 2021, portanto é agora mesmo que isto está a ocorrer, e a lógica é proibirem a colocação no mercado de determinados produtos de plástico de utilização única, como cotonetes, talheres, pratos, canudinhos, agitadores de bebidas, alguns tipos de copos, produtos feitos de plástico oxodegradável, e há depois um prazo mais longo para o caso especial das cápsulas e tampas de plástico, e aí tem que ser resolvido até 2024. Há outros exemplos, como uma diretiva mais antiga, também ela muito importante, de 2015, que depois altera uma diretiva de 94 sobre a gestão das embalagens e dos resíduos de embalagens, e aqui especificamente no que diz respeito à redução do consumo de sacos plásticos leves. Aqui foi mesmo, esta diretiva obrigou os Estados a tomar pelo menos uma de duas medidas, ou as duas juntas, adotar medidas que garantissem o nível de consumo anual abaixo dos 50 sacos plásticos leves por pessoa, até ao final de 2019, e depois até ao final de 2025 para 40 sacos de plástico leves. A outra opção, que pode ser cumulativa, é a adoção pelos Estados de instrumentos que garantissem até 2018 que os sacos de plástico leves não fossem fornecidos gratuitamente nos pontos de venda de mercadorias, nos supermercados, por aí fora. Já agora, recentemente, tivemos também uma novidade, no seguimento do chamado European Green Deal, o tal Pacto Verde da Europa, e que foi, no fundo, que foi aprovado no final de 2019, mas em março de 2020 foi adotado um plano de ação para a economia circular, que, entre outras medidas, também insiste na implementação rápida e efetiva da tal diretiva de 2019 para a redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente. Então, a gente ainda tem muita coisa a aprender sobre o impacto desse material na saúde ambiental e na saúde humana. Então, só aí muitos investimentos ainda necessários, porque a gente ainda não compreendeu esse problema na sua integralidade. Há também uma necessidade da gente pensar no plástico em si, no uso dele, nas saídas, na questão da reciclabilidade dele, por exemplo, que informações eu tenho sobre uma embalagem que me diz que é 100% reciclada? Será que é? Então, aqui também eu preciso investir nessa rastreabilidade dessa cadeia, e isso envolve pesquisa e desenvolvimento, para eu conhecer melhor as cadeias produtivas desse material. E por fim, ou também, não só por fim, mas é um conjunto de saídas, eu preciso pensar em soluções de produtos substitutivos, eu preciso pensar em soluções de não geração ou não uso desse material. Há possibilidades inúmeras de substituição por materiais mais permanentes, há inúmeras saídas de pensar, por exemplo, a saída por plásticos não de origem fóssil, mas de origem natural. Mas só nesse espectro de pensar bioplásticos, há infinitas variabilidades e que exigem pesquisa, porque
há também muitas confusões, né, e maus usos da ideia do bioplástico, porque não basta eu trocar, né, a origem da fonte fóssil do petróleo por cana, por exemplo. Se eu ficar dependente de uma monocultura para continuar produzindo e alimentando um sistema com a mesma escala, eu vou estar criando um outro problema, né? Então, é por isso que há uma complexidade muito grande em saídas, né, de simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Na verdade, eu preciso pensar na não geração. E é exatamente esse o grande desafio, porque hoje, se a gente olha para a nossa volta, há uma dependência muito grande do material plástico e parece que a gente não sabe outras saídas que não seja via o uso intensivo desse material. A gente recolhe a palha, né? A gente recolhe as folhas caídas, né, da floresta urbana, né, o que a gente chama de resíduo, né? Eu enxergo como matéria-prima, né? E na natureza, né, tudo é matéria-prima, não tem resíduo na natureza, né? Então, a gente recolhe no tempo da floresta, no tempo da planta, que ela descarta, né, desprende o material, e daí a gente beneficia, trata, né, faz todo um processo físico somente, então a gente não coloca nada de aditivos químicos, né, eles são todos orgânicos, eles são biodegradáveis, eles são reutilizáveis, biodegradáveis, compostáveis. Então os produtos da Ibirá, acho que, né, em suma, eles são, né, são produtos, né, embalagens, pratos orgânicos, né, todo o processo é termodinâmico, né, físico, não tem química alguma, a não ser a química de bilhões de anos, né, que eu falo, né, e a nossa inovação, o que eu digo também é que a gente, na Ibirá, a gente não inova, né, a Ibirá a gente desperta o oculto, né, a gente não precisa ficar inovando, a gente precisa enxergar a abundância, né, e enxergar a abundância, a diversidade vai ser a solução. Eu entendo que o papel da sociedade civil é fundamental, porque traz a possibilidade da mobilização de instituições plurais, variadas, né, que vai desde a academia, passando pelas ONGs, passa pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, enfim, no sentido de pressionar por leis de nível federal, estadual e municipais, voltadas para o banimento dos plásticos, né? Especialmente os de uso único. Também, eu acho que o papel da sociedade civil é exigir, né, que a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E do que nós estamos falando, né? Especialmente do artigo 9º, que coloca como ordem de prioridade, né, para a gestão e manejo de resíduos sólidos a não geração. Então, exigir o cumprimento da política nacional, né, não geração, produtos e os produtos que não são de curta vida útil, mas como as embalagens, né, os invólucros, que tipo computadores, celulares, serem duráveis. Duráveis, se parar com essa, digamos, lógica absurda de nova geração de equipamentos que usam uma série de produtos, que são produtos tóxicos, inclusive mercúrio, cádmio e outras coisas no interior desses equipamentos. E, para finalizar, a infraestrutura de coleta seletiva, né? A sociedade tem que pressionar que os governos e as empresas assumam a sua responsabilidade, os governos pela fração orgânica, né, que é 50% de tudo que se produz, e o rejeito e os materiais recicláveis, o outro 50%, sejam coletados separadamente e as empresas arquem com o custeio desse sistema.
a gente acaba olhando para a questão dos plásticos, pensando que o município é o único responsável por criar esse circuito, todas essas rotas. A gente precisa pensar nas responsabilidades do arranjo institucional necessário para dar conta desse problema, né? O município é uma parte, eu preciso pensar na outra parte, que é a cadeia de produção do plástico, qual é o tamanho da sua responsabilidade, como ela vai pagar por esse sistema de recolha desse material. Então aqui eu preciso realmente implementar um marco legal de responsabilização do poluidor pagador. A indústria petrolífera está sendo condenada não só, né, pelos combustíveis, pela queima, né, do combustível, ela também, né, tem essa questão da produção do plástico, ou seja, o plástico está diretamente articulado com o dilema das mudanças climáticas. Então, continuar usando o plástico de fonte fóssil, eu estou, né, lidando com esse problema de cara. Mas ainda para o leigo, para quem ainda não conseguiu entender toda essa complexidade, parece que a única mudança que a gente tem que fazer é dos combustíveis. Mas a indústria, ela tem, pelo contrário, ao invés de pensar em remodelar o seu negócio, em pensar em outras possibilidades de coordenar suas ações com sustentabilidade, de forma a pensar um planeta mais saudável, ela, no seu cenário futuro, a previsão é que haja incremento significativo da produção de plásticos para os próximos 40 anos. Então isso nos traz aí um certo curto-circuito, né, de que é uma agenda necessária, urgente, eu preciso descarbonizar, mas ao mesmo tempo a indústria migra grande parte dos seus investimentos para o incremento da produção e uso do plástico em mais setores da nossa vida. Então, o que você precisa é criar algumas estratégias e um movimento convergente para otimizar o recurso que tem. O recurso é energia das pessoas, é capacidade institucional, é dinheiro, né? É tudo. Então é muito importante que a sociedade ela se abrace, né? Porque não é para os ambientalistas que vai se fazer as mudanças, é para nós todos. Está em jogo a gente garantir condições de vida e qualidade de vida para o futuro imediato, próximo, né? 2030, 50 está logo aí. A principal coisa que você tem para fazer na sua vida é respeitar o ser humano. Se você respeitar o ser humano, você vai se dar bem em todos os setores da sua vida.